Diz assim a palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que der a comeres, certamente morrerás. Irmãos, o capítulo 1 e 2 de Gênesis recebem muitas críticas por parte daqueles que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que que Deus é o Criador de todas as coisas. Eles dizem que há 2 relatos, e esses relatos, do capítulo 1 e capítulo 2, são conflitantes. E por serem conflitantes, a Bíblia não merece crédito. Então, quem crê no criacionismo, dizem eles, estão perdendo tempo, porque o capítulo 1 fala de uma criação e o capítulo 2 fala de outra criação. Na verdade, irmãos, se olharmos atentamente para os 2 capítulos, vemos que esta crítica não prospera. No geral da criação, o capítulo 1 fala que Deus formando o geral. Ele não dá detalhes da criação. E o capítulo 2 mostra a criação de Deus com imagens mais próximas. Deixa eu dar um exemplo. Como se estivéssemos uma imagem no computador. O capítulo 1, você vê uma imagem de um mapa, por exemplo, no computador, sem dar zoom. Mas se você der zoom na imagem do computador, você vai ver lá detalhes, as curvas das rodovias, as curvas nas ruas. E se você der mais um ainda, você vai ver o número das casas. E é possível você também ver até buracos na rua. O capítulo 2 fala da mesma criação, só que ele dá detalhes. Por exemplo, no capítulo 1, Deus disse, está escrito lá que Deus formou o homem e a mulher, mas não diz de onde ele formou. O capítulo 2 diz que ele formou do barro, moldou o barro e fez. Mas também no capítulo 1 não sabemos de onde veio a mulher. E o capítulo 2 diz que foi da costela de Adão que Deus fez a mulher. Então não temos aqui, irmãos, 2 relatos da criação. Temos um relato geral, sem dar detalhes, sem dar pormenores, e temos um relato com mais pormenores, com mais detalhes. Se nós olharmos aí um outro exemplo que estou dando para você fazer aí a sua análise do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, se você olhar para o céu, você vai ver as estrelas. Dessa forma que você está olhando, como nós falamos a olho nu, sem instrumento. Mas se você usar um instrumento de tecnologia avançada, você vai ver detalhes. É isso que Gênesis está nos mostrando. Capítulo 1 não dá detalhes. Capítulo 2 dá detalhes. Capítulo 1 diz que Deus fez árvores. Capítulo 1 diz que Deus fez os animais. Mas o capítulo 2 diz que os animais também foram feitos do barro. Não é? E nós não ficamos sabendo disso no capítulo 1. O capítulo 1 diz que as árvores também foram criadas por Deus,
Mas no capítulo 2 ficamos sabendo que existe até um jardim. Deus fez um jardim chamado Éden. E ficamos sabendo de detalhes no capítulo 2 de que tinha duas árvores muito especiais lá, que Deus fez: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, a crítica à Bíblia não prospera. Se olharmos atentamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, Moisés não está dando dois relatos da criação e eles não são conflitantes. Moisés está dando detalhes no capítulo 2, o que ele não falou no capítulo 1. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Então, irmãos, convido você a olharmos esse texto juntos, divididos aqui em 4 partes. Em 4 partes, então não vou ser necessariamente hoje um pastor presbiteriano, porque é dito que o pastor presbiteriano divide o sermão somente em 3, né? Em 3 partes hoje, nós vamos dividi-lo em 4. A primeira parte está aí: como era o mundo antes de Deus criar o homem, versos 4 a 6. E a segunda parte, a criação do homem e o seu ambiente original, versículos 7 a 9. A terceira parte, a perfeição do ambiente original do homem, versos 10 a 14. E a quarta parte, as obrigações do homem no seu ambiente original, versos 15 a 17. Então vamos aqui, irmãos, para a primeira parte: como era o mundo antes de Deus criar o homem? Moisés, ou por revelação direta de Deus, ou por inspiração do Espírito Santo, relata para o povo de Israel no deserto como era a gênese dos céus e da terra antes de o homem ser criado. Moisés está falando, ou lendo isto para Israel, dizendo: povo de Israel, quero informar a vocês como era a gênese, como era o mundo antes de Deus formar o homem. O mundo era desta forma que eu descrevo para vocês agora. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo. Moisés está dizendo: Deus formou o perímetro da terra, Deus criou a terra, e se nós detivermos a nossa atenção, aí no capítulo 1, versículo 2, quero que você vá para esse texto. Se você detiver a sua atenção para o capítulo 1 e versículo 2, você vai ver lá: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus formou o perímetro da terra, mas não tinha nada. Não tinha árvore, não tinha nada. Moisés está informando isso aqui para o povo de Israel, dando detalhes da criação. Deus fez o perímetro e agora Deus vem e enche essa terra. Essa terra, Deus chamou ela de porção seca. Deus começa a preencher esse lugar vazio com as obras da criação que ele fez em 6 dias. Então Moisés está dizendo para o povo de Israel: tudo que está sobre a terra e embaixo dela foi criado em 6 dias. Então você vê que não havia chuva ainda. Deus não tinha feito chover sobre a terra. E Moisés dá uma informação muito importante para Israel, que estava no calor do deserto. Irmãos, nós precisamos entender o texto, precisamos olhar o texto no seu auditório original. Moisés estava falando para um povo sedento, para um povo que estava atravessando o deserto rumo à terra prometida. Então, esta informação para eles era muito valiosa. Deus ainda não tinha feito chover, mas caía uma neblina que regava a terra. Não havia ainda planta, nada brotava, e eles estavam no deserto, não tinha comida, não tinha nada. Por que Deus não fez isso? Porque Deus ainda não tinha criado o homem. Então, Moisés aqui, irmãos, nesses versículos 4 a 6, Moisés está dando os detalhes como era a criação antes de Deus criar o homem.